A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Sou especialista na evangelização e discipulado de crianças. Esse é o nosso curso sobre inclusão no Ministério Infantil e essa aula de número 4. Chegamos ao final do curso, parabéns para você que conseguiu chegar nessa aula, está iniciando a última aula do curso. Sei que não foi fácil, é muita luta na área infantil, principalmente quando se busca conhecimento, mas parabéns, você chegou até aqui. Deus está fazendo algo muito grande na tua vida em favor das crianças com necessidades especiais. Na aula de número 4, nós vamos conversar sobre a implantação de um projeto de inclusão no Ministério Infantil. Então, nós queremos conversar como fazer para implantar um projeto de inclusão no Ministério Infantil. Então, se você não tem um projeto de inclusão no Ministério Infantil da tua igreja, você vai aprender a elaborar esse projeto. E se você já tem, você vai aprender algumas coisas que dá para melhorar nesse projeto de inclusão. Lembrando sempre, se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe o teu comentário no final dessa aula, diga o quanto essa aula abençoou a tua vida, diga se gostou ou não gostou. Tudo isso torna nosso canal mais relevante e podemos ajudar e abençoar outras vidas também. Nós vamos conversar um pouquinho então sobre a implantação de um projeto de inclusão no Ministério Infantil. É uma coisa muito importante que nós já falamos, que o nosso objetivo não é apenas transmitir conhecimento, mas mudar realmente comportamento, fazer com que as pessoas que participem do nosso curso tomem atitudes concretas. Uma das coisas que precisamos no Ministério Infantil são pessoas dispostas a fazer diferença. Nós temos uma igreja de criança aqui em Campinas. E muita gente, quando me pergunta quando a igreja de criança começou, como foi, eu digo para você que foi um ato de fé. Todos os projetos na obra de Deus são atos de fé. Começamos a igreja da criança com 23 crianças se assentando em tijolos por não termos cadeiras para que as crianças se assentassem. Mas no primeiro culto que fizemos, Deus nos abençoou e de repente alguém nos doou 20 cadeiras, que foi a primeira doação que recebemos para esse projeto. E desde então o projeto da Igreja da Criança tem prosperado, crendo na provisão de Deus. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que está sendo mobilizado, você pode ser um missionário, uma missionária que vai trabalhar com crianças com necessidades especiais na tua igreja. Talvez tenha um projeto no teu coração e você não sabe como implantar, dê o primeiro passo, tenha a primeira atitude de fé e diga, vou começar o projeto. E as coisas vão começar a acontecer, porque Deus está interessado nisso e Ele é aquele que vai prover. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre como implantar um projeto de inclusão no Ministério Infantil. É uma das coisas que há mais de 20 anos eu trabalho no Ministério Infantil e eu falo que uma das grandes dificuldades no Ministério Infantil é a falta de planejamento. Muitas coisas no Ministério Infantil acontecem assim, vamos fazer e não se planeja, não se elabora um projeto. Eu aprendi uma coisa e trago na minha vida, antes de um projeto ser implantado na igreja ou na minha vida pessoal, ele vai para um papel. Eu escrevo tudo, aquilo que vai ser feito, como vai ser feito, e vou naquele passo a passo fazendo as coisas acontecer. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que ainda não tem por hábito, antes de fazer alguma coisa, faça o planejamento, crie um projeto. Pastor, mas o que é um projeto? Eu tenho um curso só voltado a projetos. Se você tiver interesse, entre em contato conosco. Nós vamos falar com você como elaborar projetos no Ministério Infantil. Mas muitas pessoas me perguntam, pastor, o que é um projeto? Um projeto é uma ação planejada. Então, o projeto é uma ação planejada. Antes de fazer algo, foi planejado aquilo e organizada com o objetivo. Então, um projeto é uma ação planejada e organizada para atingir um objetivo. Então, na área da inclusão, o que eu vou fazer? Eu vou criar um projeto, vou fazer um planejamento para alcançar as crianças com necessidades especiais.
E lá na frente a gente vai ver que eu preciso entender qual é o grupo de crianças com necessidades especiais que eu pretendo atingir. Então, uma coisa interessante, muitas vezes as pessoas me dizem, mas na minha igreja não tem criança com necessidades especiais. Então, eu vou trabalhar para trazer essas crianças para a igreja. E quando essas crianças chegarem, eu vou ver qual vai ser o público que eu vou atingir, qual é o público que eu vou atender. Então, o que é um projeto? Primeiramente falando, uma ação planejada e organizada com um objetivo. Então, eu preciso ter essa organização. Então, vou escrever lá no meu papel, projeto de inclusão. E aí eu vou dizer quem que eu preciso, quem que eu quero atingir, crianças com necessidades especiais. Vou colocar a data, as atividades que vai ser feito. Então tudo isso é importante num projeto. Então o que que eu vou fazer para que o projeto aconteça? Como é que eu vou trabalhar para implantar um projeto de inclusão na minha igreja? Primeiro, levantar as crianças que vão ser atendidas. Então, o primeiro passo para um projeto de inclusão dentro do Ministério Infantil é o fazer um levantamento das crianças que vão ser atendidas. O que seria isso, pastor? Existe na minha igreja crianças com necessidades especiais? E aí eu vou fazer um formulário. Existe? Ah, sim, existe. O irmão fulano tem uma criança, a irmã fulana tem outra criança, tem aquele casal que não frequentam a igreja, mas quando vem trazem uma criança. Então vou levantar quem são essas crianças, qual é o tipo de deficiência que essa criança possui, e aí eu vou fazer esse planejamento. Então lembrando sempre, eu não tenho crianças com necessidades especiais. Então, vou trazer as crianças da comunidade para a igreja. Então, vou fazer esse planejamento. Eu já tenho, eu tenho uma criança com deficiência física, eu tenho uma criança com deficiência visual, eu tenho uma criança autista, eu tenho uma criança com síndrome de Down. Então, primeiro passo, descobrir quem são as crianças que vão ser atendidas pelo projeto. Segundo passo, preparar uma equipe para trabalhar com essas pessoas, com essas crianças. É muito importante as pessoas estarem preparadas para receber as crianças com necessidades especiais. Então, eu vou preparar aqueles que vão trabalhar na área auxiliando essas crianças, vou preparar professores que vão conhecer mais sobre estratégias pedagógicas para ensinar essas crianças, vou preparar as minhas crianças para receber essas crianças. Então, vou elaborar um trabalho de preparação. Então, preparar a equipe, preparar as crianças para receber as crianças atípicas com necessidades especiais. Depois eu vou fazer o quê? Uma adequação do espaço. Eu tenho uma criança que ela é cadeirante. Então, as cadeiras na sala de aula não podem estar encostadas. Elas precisam ter pelo menos 1 metro de distância para que a cadeira de roda possa passar. Olha, eu tenho uma criança com deficiência física, então eu preciso tirar tudo aquilo que vai impedir a locomoção dessa criança. Eu tenho de identificar os ambientes, eu tenho de preparar. Uma vez eu tinha uma irmã, ela tinha uma criança que era cadeirante, e ela disse para mim, pastor, eu não consigo fazer a inclusão dessa criança. Por quê? Porque as salas de aula do Ministério Infantil é em cima da igreja. E aí essa criança já é um pré-adolescente, ele se sente constrangido de carregar ele, levar para lá e trazer. Então eu preciso entender, olha, eu quero incluir essa criança, então vou conversar com o pastor e dizer, pastor, nós vamos ter um momento de aula fora do templo dos adultos para usar a nave do templo, porque eu tenho uma criança que é cadeirante para que ela possa assistir às aulas, para que ela possa participar das atividades. Então essa adequação do ambiente é muito importante. Muitas pessoas não pensam nisso, eu vou colocar a criança e não adequo o ambiente para essas crianças. Outra coisa, aquisição de material didático específico. Então, vou precisar de material específico. De repente, eu tenho uma criança deficiente visual e ela sabe braille. Então, preciso de lições bíblicas em braille. Ou preciso ajudar a criança com material que vai ser específico para a sua necessidade. Então, vou precisar de material didático específico.
Outra coisa, preparar pessoas para o suporte individualizado. Então, quando eu falo da inclusão, de repente eu vou ter de ter uma pessoa preparada para trabalhar especificamente com aquela criança que é autista, alguém preparado para dar assistência individualizada para a criança que tem síndrome de Down, alguém que está preparado para trabalhar com aquela criança que é hiperativa. Esse treinamento individualizado, a pessoa vai conhecer o qual é a deficiência, ele vai conhecer as estratégias de como trabalhar, ele vai estar preparado para isso. Então, preparar pessoas para esse atendimento individualizado. Outra coisa, sensibilizar a igreja local. Então, quando eu começo um projeto de inclusão, eu devo entender que não é só o Ministério Infantil, mas falar sobre o assunto com a igreja local, para que você tenha voluntários, para que você tenha irmãos e irmãs que vão financiar esse projeto. Então, eu vou fazer um trabalho de sensibilização da igreja local. Outra coisa importante, abrir canais de comunicação. Então, abrir canais de comunicação entre o professor e a direção do projeto, entre a família e o projeto de inclusão. Então, criar um grupo de WhatsApp, então fazer um grupo de rede social voltado a isso, com dicas e orientação. Então, quanto mais canais de comunicação, melhor vai ser o teu projeto. Outra coisa importante, buscar parcerias. Então, você vai precisar de psicólogos, de psicopedagogos, de pedagogos, pessoas que vão te ajudar na implantação desse projeto, financiadores para o projeto. Então, você vai buscar parcerias. Outra coisa, buscar ferramentas de avaliação. Então, ter momentos de avaliação, o projeto está dando certo, quais as dificuldades, o que precisa ser mudado, tudo isso é importante. Então, esse é o passo a passo de como começar um projeto de inclusão no Ministério Infantil da tua igreja. Outra coisa importante para um projeto, preparar muito bem as pessoas. Então, é muito importante a preparação das pessoas. Então, buscar treinamento, buscar conhecimento específico. De repente, eu começo o projeto para a inclusão de crianças com necessidades especiais. E começa a chegar agora crianças com deficiência auditiva. Então, tenho 2, 3 crianças com deficiência auditiva. Agora, o meu projeto ele vai mudar a visão. Eu vou preparar pessoas para trabalhar com essas crianças com deficiência auditiva. Então, isso é muito importante, a preparação da equipe, quando o projeto começa a incorporar, dar conhecimento. Por que, pastor, eu preciso preparar muito bem a minha equipe? Primeiro, para tornar o ambiente do Ministério Infantil um ambiente inclusivo, onde as crianças se sintam bem recebidas, se sintam acolhidas, tenham oportunidade de crescimento e desenvolvimento espiritual, intelectual, social. Então, uma pessoa bem preparada, um professor de Ministério Infantil bem preparado, um voluntário para o atendimento individualizado bem preparado, ele vai tornar um ambiente mais inclusivo e vai proporcionar às nossas crianças o crescimento. Outra coisa, oferecer atendimento individualizado. Então, você vai ter, no momento que o projeto começar a crescer, as crianças começar a chegar, começar a ter pessoas especialistas naquela deficiência, naquela necessidade especial. Então, de repente, eu tenho uma criança com síndrome de Down, então vou ter de treinar um voluntário para trabalhar especificamente com crianças com síndrome de Down e dar o atendimento individualizado àquela criança. Isso vai ajudar muito no desenvolvimento. Saber trabalhar, saber aplicar estratégias de ensino específico vai ajudar as crianças a desenvolver. Outra coisa importante, quando eu faço esse treinamento da equipe, eu vou proporcionar às crianças o crescimento espiritual. A criança com necessidade especial precisa conhecer Jesus, precisa conhecer mais de Deus, desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Ela tem uma alma, essa alma precisa ser salva, ela tem o mesmo valor que as outras crianças. Então, quando eu faço esse trabalho de preparação da equipe, a equipe vai usar estratégias que vai ajudar essa criança a crescer espiritualmente. Isso é muito importante. E por fim,
vai aumentar o vínculo afetivo entre a equipe com a criança com necessidade especial. Então, quando a equipe conhece a necessidade da criança, quando ele desenvolve alguns trabalhos específicos, causa uma identificação. Então, a criança vai confiar mais naquele professor, naquele voluntário. Por quê? Porque ele sabe o que ela está passando, ele sabe as dificuldades, as necessidades. Então, tudo isso é muito importante. Pensando nesse treinamento, nós estamos agora abrindo as inscrições para o curso de especialização na evangelização e discipulado de crianças com necessidades especiais. O nosso curso ele vai ser online, com videoaula, com apostila, com horário flexível. Talvez você está dizendo, pastor, mas eu estou com uma vida tão corrida. Todos os cursos online, o horário é flexível. Você vai fazer o teu horário de estudo, você vai se programar para estudar, para tornar isso possível. Nosso curso de especialização está com uma oferta especial, com preço acessível. Então não existe dizer, pastor, eu não consigo fazer porque eu não tenho recurso financeiro. Nós estamos abrindo uma oferta especial com preço acessível para que você, meu irmão, para que você, minha irmã, possa participar. Nosso curso ele tem vagas limitadas. Guarde isso, as vagas são limitadas. Por que, pastor, você não abre para todo mundo? Porque, meu irmão, se nós abrirmos para todo mundo, nós não vamos conseguir dar o atendimento que você precisa. Quando nós vamos falar de assuntos específicos, vai surgir dúvidas, vai causar algumas dificuldades. Então, nós queremos dar o melhor atendimento para você. Por isso, nossas vagas são limitadas. Pastor, como é que eu faço para fazer o curso? Para tudo agora, envie um WhatsApp dizendo assim, eu quero me especializar, para o WhatsApp 19 98235 2607, reserva a sua vaga e você vai ser abençoado. O curso de especialização está dividido em 3 módulos. O módulo 1, necessidades intelectuais e psicológicas. Módulo 2, necessidades sensoriais. Módulo 3, necessidades físicas e outros. Você pode fazer o curso completo com os 3 módulos ou escolher apenas um dos módulos e fazer o curso. Mas o importante, Deus te colocou nesse curso para fazer diferença. E uma das grandes diferenças na tua vida, no teu ministério com as crianças com necessidades especiais, se chama conhecimento. Nosso curso vai ter uma linguagem simples, nós vamos abordar as necessidades especiais de uma maneira simples, compreensível. Você talvez diz, pastor, eu não vou entender termo técnico, eu não vou compreender. Eu garanto para você que a linguagem é feita pensando em você. Então faça a sua inscrição aberta para o curso de especialização na evangelização e discipulado de crianças com necessidades especiais. Se torne um especialista nesse ministério. Assuma o ministério que Deus te chamou. Olha, eu sou um missionário que trabalha com crianças com necessidades especiais. E Deus vai abençoar a tua vida. Tá bom? Voltando ao assunto, como implantar um projeto de inclusão no Ministério Infantil. Já falamos o passo a passo, já falamos o porquê é importante preparar a equipe, agora você vai partir para a ação. Então, o que eu vou fazer para que esse projeto aconteça no Ministério Infantil da minha igreja ou na comunidade? Uma coisa importante que missiologia urbana não é só para dentro da igreja. Talvez no teu coração tenha um desejo de fazer diferença na sua sociedade. Então você vai trabalhar com a comunidade. Então esse curso vai te habilitar a isso. Primeiro passo para a implantação do projeto. Traçar o objetivo. Então qual é a finalidade? Vou trabalhar com crianças com necessidades especiais de uma maneira variada com todas essas crianças. Vou me dedicar às crianças com deficiência auditiva, visual, com crianças autistas, com crianças com síndrome de Down. Então, primeiro passo, qual é o objetivo do teu projeto? Então, escreve aí no teu caderno, quando você estiver montando o teu projeto, objetivo. Tem objetivo? Forme a tua equipe. Convide pessoas que são apaixonadas pela inclusão, que têm o mesmo desejo com você, a formar uma equipe com você. Ninguém faz nada sozinho. Eu aprendi isso, você vai precisar de uma equipe.
Formou a equipe? Treine essa equipe. Então coloca lá, vamos fazer treinamentos sobre o que é inclusão, vamos trabalhar assuntos específicos sobre necessidades especiais específicas. Então você vai treinar essa equipe, é um passo muito importante. Depois, prepare o grupo de crianças da igreja local para receber essas crianças. Então diga para essas crianças, olha, nós vamos começar um projeto de inclusão, nós vamos abrir o coração para receber as crianças com necessidades especiais. Olha, o projeto tem o objetivo de ajudar essas crianças a conhecer Jesus como você conhece, a se desenvolver na vida cristã como você se desenvolve. Então prepare o grupo de crianças para isso. Depois, prepare o ambiente. Então lembrando, vou receber uma criança cadeirante. O que eu preciso modificar no ambiente para que essa criança tenha mobilidade, tenha acesso? Olha, eu vou receber uma criança hiperativa, o que eu preciso fazer para receber essa criança? Eu vou receber uma criança com síndrome de Down, então vou preparar todo o ambiente do Ministério Infantil para a recepção dessa criança. Depois, vou definir metodologia de ensino. Já ouviu falar em aulas inclusivas? Você vai preparar aulas e atividades inclusivas. O que é isso, pastor? Trazer estratégias específicas para que a criança possa se desenvolver, possa participar, possa realmente crescer. Então, vou definir metodologias de ensino. Como é que eu ensino uma criança autista? Como é que eu ensino uma criança com síndrome de Down? Como é que eu ensino uma criança que tem retardo mental nível médio ou moderado? Como é que eu vou ensinar essa criança? Então, vou ter metodologias específicas. Depois, vou correr atrás de materiais e recursos didáticos. Então, vou elaborar uma biblioteca, vou ter materiais específicos para trabalhar com essa criança. Outra coisa importante, vou correr atrás de parcerias, pessoas que vão me ajudar nesse projeto. E, por fim, vou fazer protocolos, os protocolos de segurança. Qual vai ser o procedimento, como é que vamos trabalhar. E, importante, ferramentas de avaliação, o que está dando certo, o que precisa mudar, o que precisa melhorar. Então, tudo isso é importante para que teu projeto de inclusão no Ministério Infantil dê certo. Então, o que nós aprendemos nessa aula número 4, a última aula desse curso? Que eu vou elaborar um projeto, preciso saber quem eu vou atender, preciso preparar a minha equipe, preciso preparar as minhas crianças, preciso preparar o ambiente, preciso correr atrás de materiais didáticos e estratégia de ensino específica, preciso de parceiros e o mais importante de tudo, abrir o coração e entender que Deus está nesse negócio. Deus está te chamando para essa missão. Para tudo, pega o teu caderno, senha de número 4. Você vai enviar a senha 2, 3 e 4 e dizer com o teu nome completo e dizer, pastor, eu quero o meu certificado desse curso abençoado. Senha de número 4. Amor e ação fazem parte do projeto de inclusão. Amor e ação fazem parte do projeto de inclusão. Senha número 4. Amor e ação fazem parte do projeto de inclusão. Alguma dúvida? WhatsApp 19 98235 2607. Se você está assistindo essa aula e não está inscrito nesse curso, aqui embaixo tem toda a informação sobre esse curso e como você pode participar. Se ficou alguma dúvida, não se hesite em nos perguntar. Lembrando, curso de especialização na evangelização e discipulado de crianças com necessidades especiais, estão abertas inscrições. Invista na obra missionária, faça esse curso pago e você vai estar alcançando 150 crianças em situação de risco. Nós trabalhamos com crianças em situação de risco, não temos patrocínio de ninguém, cremos na provisão de Deus e no coração amoroso e voluntário igual o teu, que vai fazer esse curso e abençoar a primeira igreja da criança em Campinas. Que Deus te abençoe. Vamos orar? No começo desse curso eu orei pela sua vida. Você chegou até aqui porque Deus te sustentou, colocou no teu coração um desejo, você largou tudo para fazer esse curso. Que Deus te abençoe, que você seja um instrumento de Deus na vida das crianças com necessidades especiais. Fecha teu olho, orem comigo.
Pai eterno, Pai santo, muito obrigado por esse grupo de irmãos e irmãs que estão se levantando como missionários na área da inclusão dentro da igreja para alcançar as crianças com necessidades especiais. Senhor, eu peço a Ti de todo o recurso, ó Pai, de toda a inteligência, todo o conhecimento necessário para que Teus filhos, Senhor, sejam diferenciais na vida das crianças com necessidades especiais. Senhor, que essas crianças sejam impactadas pelo Teu amor, que a Tua palavra alcance esses corações, que o Teu Espírito Santo capacite esse irmão, essa irmã agora. Em nome de Jesus, vai enchendo ele, vai enchendo ela com sabedoria, com graça, com Teu Espírito Santo, que eles sejam um instrumento, Senhor, na vida dessa criança, ó Pai, é o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus mova a tua vida. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, a partir de hoje, seja um instrumento de Deus para alcançar as crianças com necessidades especiais na tua igreja, na tua comunidade, na tua cidade. Que todo recurso que você precisa venha do alto, que Deus estenda as tuas mãos, supra as tuas necessidades e o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por participar desse curso. O Centro de Treinamento Barak tem vários outros cursos para Ministério Infantil. Está precisando de uma ajuda? Está precisando de um curso específico na área do Ministério Infantil? Entre em contato conosco. WhatsApp 19 98235 2607. Centro de Treinamento Barak, abençoando vidas através do conhecimento. Amém. Fique na paz do Senhor.